Senhor Presidente, eu gostava em primeiro lugar de cumprimentar o Senhor Ministro. Ainda estou um pouco atordoado com a virulência do seu discurso hoje, que está particularmente agressiva, de facto, contra os professores que deviam ser assumidos pelo Ministério como os principais parceiros para levar a cabo a missão. Já agora aproveito para lhe dizer, ainda em tom de notas prévias, que já temos pacto para a educação, Senhor Ministro. Chama-se Lei de Base do Sistema Educativo e o seu Governo não cumpre. Temos um outro ainda mais importante, chamado Constituição da República Portuguesa. O seu Governo também não cumpre. Ainda também, em tom de nota prévia, gostava de lhe perguntar se moderno, Sr. Ministro. Então, o Sr. Ministro vem-nos dizer que um sistema que propõe as novas vias para estudantes entre os 11 e os 14 anos de idade, que essas vias que os miúdos para essas vias são selecionados através de exames, que por essas vias se escolherá em função de quem segue para o liceu e para as escolas de ensino profissional. E vem-nos dizer que isto é moderno e que isto é o que se faz nos países. Eu acabei de ler um trecho de uma descrição da Reforma Gentile, anos 20, Itália de Mussolini. Portanto, Senhor Ministro, se acha que isto é modernidade, estamos conversados. Senhor Ministro, eu gostava de lhe dizer, em nome do Partido Comunista Português, que o que prejudica os estudantes não é a greve dos professores. O que prejudica os estudantes é o facto de um governo ter apresentado, em maio, um conjunto de ataques profissionais à função pública e aos professores, sem ter espaço para que os professores possam reagir em qualquer outra altura, a não ser em cima das avaliações e dos exames dos estudantes. Ou quereria o Sr. Ministro que os professores marcassem uma greve ou uma ação de luta para as férias, ou para setembro, dava-lhe jeito, depois de já estarem todos na rua, já estarem todos despedidos. E, Sr. Ministro, deixe-me ainda perguntar-lhe uma coisa. O que é a componente letiva? Quais são as atividades que estão na componente letiva? Porquê é que não diz isso? Aquelas atividades para as quais empurrou os horários zero, para não os considerar horários zero, vão contar como componente letiva? É que este ano não contaram. Vão contar, Sr. Ministro. Portanto, isso tem muito que se lhe diga. Não tente simplificar o discurso. Fica-lhe mal para quem sabe do que está a falar. Fica-lhe muito mal, porque essa ideia de tentar hostilizar a restante população contra os professores, dizendo que os professores querem ser especiais, dizendo... Sr. Ministro, o horário da função pública era 35 horas e é um retrocesso civilizacional que passe para 40, seja entre professores, seja entre qualquer outro funcionário, qualquer outro corpo da função pública. Agora, além disso, já representar um retrocesso civilizacional, o Sr. Ministro vir ainda aqui tentar dizer que isto apenas é consolidar uma prática que já existe nas escolas, ignorando ou fingindo ignorar que o alargamento do horário para 40 horas vai lançar no desemprego mais uns poucos milhares de professores. Relembramos que no ano passado as escolas perderam 14.500 professores, que há 2 anos antes tinham perdido outros tantos e que nos últimos 3 anos as escolas perderam mais de 30.000 professores colocados a dar aulas. Tudo fruto das suas políticas e tudo fruto de políticas que sempre anunciou que não iriam gerar qualquer desemprego. Curiosamente, eu acho que 30.000 não é bem um número tão próximo do zero quanto isso. Senhor Ministro, deixe-me dizer que não são os professores, no entendimento do PCP, que ao defender os seus direitos numa altura e com um calendário ao qual foram forçados porque o seu Ministério não permitiu que as negociações decorressem de outra forma. Deixe-me dizer-lhe 2 coisas. Uma, não são os professores que estão no uso do seu direito utilizando os estudantes como reféns. Este governo é que fez da democracia refém e faz os estudantes escudos humanos. Porque ofende os professores e depois defende-se com os estudantes dizendo não podem fazer greve porque nós temos aqui os estudantes. Isso é a utilização de escudo humano e, aliás, julgo que terá de reconhecer que essa é que é a verdadeira perspectiva que está a ser aplicada nesta guerra ideológica que o governo decidiu lançar contra os profissionais da educação. E o que prejudica os estudantes é o ataque constante à escola pública. São os exames que prejudicam horas e horas, meses, dias, semanas de estudo, anos de estudo, para ser avaliados num dia. Isso é que prejudica os estudantes. São os professores que vão para a rua, são as escolas que não têm meios, são a falta de psicólogos nas escolas, não é a greve. Portanto, está nas suas mãos, Sr. Ministro, resolver, cancelar a greve, cancela a greve a bem da escola pública, a bem dos direitos dos professores e dos estudantes que tanto o preocupam. O tempo é muito escasso, eu gostava só de perguntar ao Sr. Ministro se já está ou não basta 200 decisões de tribunal, 200 sentenças a considerar que o seu Ministério é um fora da lei, é um Ministério fora da lei no que toca ao pagamento da compensação por caducidade dos professores. Não bastam 200, Sr. Ministro. É uma vergonha ter um Ministério que não estenda a todos aqueles que pedem o pagamento
o efeito das sanções, das decisões e das sentenças que já transitaram em julgado. O Sr. Ministro escusa de dizer que o Ministério cumpre as sentenças. Melhor seria que o não fizesse. Mas podia ao menos fazer com que os professores, para usarem desse direito, não tivessem que mover e encharcar os tribunais portugueses com processos delongando e tomando cada vez mais meios também do sistema à custa de uma política de um governo que é caloteiro e quer continuar a ser caloteiro para não pagar. Termino apenas com uma pergunta sobre o ensino superior. Ainda ontem o PCP realizou aqui uma audição sobre o regime jurídico das instituições de ensino superior e foi-nos colocado novamente com grande veemência pelo CSISP. Já tinha sido no passado, aliás o Sr. Ministro tem uma pergunta do PCP para responder sobre essa matéria, aproveito que aqui está para fazer a pergunta diretamente. Por que motivos, termino mesmo, Sr. Presidente, por que motivo é que este Governo compensou uma parte do ensino superior pelo aumento das contribuições para a Caixa Geral de Apresentações, e bem, embora o aumento não consideremos que tenha sido justo, mas compensou o universitário público, e por que motivos não compensa o Politécnico, que é ainda mais penalizado por esta falta de compensação? De acordo com o vice-presidente do CSISP, que ontem participou nessa audição, o princípio do ano letivo, a data está tremida precisamente por não saber qual é a capacidade que vai ter para fazer frente a essas despesas impostas pelo Orçamento de Estado e pelas novas regras de contribuições para a Caixa Geral de Apresentações. Muito obrigado, Sr. Presidente.